Oi, gente. Vídeo de hoje de vocês sobre os ângulos. Então, vocês vão ver aí a partir da página 114 até a 116. Nessas páginas aí, vocês vão ver e entender um pouquinho os conceitos, né? Primeiramente, a gente tem o conceito de vértice. O que são esses vértices? Vão ser esses pontos, né, que estão ligando a nossa forma geométrica, no caso que eu utilizei aí um retângulozinho. Então, toda vez que tem esses lados, eles estão sendo ligados. Eu coloquei os pontos para representar, mas normalmente não tem pontinhos para representar. A gente, com o tempo, se acostuma e não precisa colocar esses pontinhos. Então, esses ligamentos são os vértices. Isso aqui vocês já viram. Depois tem a ideia de ângulo. Ângulos retos, agudos, obtusos, rasos ou de uma volta. Esses conceitos aqui eu vou mostrar mais para frente. Mas vejamos aqui, eu coloquei algumas imagens. Um retângulo, um triângulo e aqui o nosso hexágono. Esse hexágono, tanto como esse triângulo, eles têm seus ângulos dentro dele, porém a gente não consegue observar assim a olho nu. As definições desses ângulos aqui eu vou mostrar mais na frente, tá? Mas eu gostaria que vocês notassem que esses conceitos aqui vocês já devem ter visto. Mas a partir de agora, a partir de então, vocês vão se aprofundar, né, nesse conteúdo, tá? Primeiramente, qual é a razão de você precisar entender o que são esses ângulos? Os ângulos, eles foram estudados, né, foram encontrados na intenção de nós termos cálculos físicos, tanto na engenharia como em outras áreas é necessário esse tipo de cálculo. Então, a matemática, ela trouxe esse estudo, né, dos ângulos para você entender como deve ser a abertura, a curvatura de um encanamento de um prédio, como deve ser o ligamento entre alguns prédios, os tetos, como é que deve ser a queda da água de um prédio. Então, isso facilita na estrutura de algumas construções, certo? Normalmente a gente vê também esses movimentos, né, esses ângulos, num relógio. Porque se a gente for analisar esses dois, no caso, esses dois vértices, né, esses dois lados aqui, sendo utilizados de maneira como se fossem os ponteiros, nós veríamos isso aqui como se fosse um ângulo, tá? No caso aqui a gente tem ângulo obtuso, ângulo reto, ângulo agudo, ângulo raso e ângulo de uma volta. Bom, vamos começar entendendo que o ângulo reto ele vai ser o queridinho da matemática. Dessa maneira, tudo vai ser comparado com ele. Na maioria das vezes, ele vai ser comparado com ele, principalmente o obtuso e o agudo. E vocês vão ver agora por quê. O ângulo reto, como vocês podem ver, ele está bem alinhado, né? Como se fosse aqui, ó, o ponteiro indicando 3 horas ou 9 horas, se fosse invertido. Então, nessa situação aqui, nós temos os 90 graus. Mas existe dois ângulos que eles vão ser comparados como maior ou menor que o ângulo reto. O primeiro deles é o ângulo obtuso, que ele vai ser maior que o ângulo reto. Por quê? Porque ele tem 120 graus e você vê que a abertura dele é maior do que o ângulo reto. Ele se torna aqui, ó, bem maior que o ângulo reto em questão de abertura. Então, por isso que ele tem 120 graus. Depois, nós temos esse ângulozinho aqui, o agudo, que ele é mais fechado ao comparar com o ângulo reto. Então, ele se torna menor que o ângulo reto. E, devido às circunstâncias, o padrão, né? Se você define ele como agudo, então ele vai ter 30 graus, tá?
Então, a gente tem aqui esse ângulo raso. Por que que ele é chamado assim? No caso, a gente vê que ele é todo... Os dois ladinhos dele, ó, estão fazendo uma linha. E o ângulo dele forma assim, ó. Se forma dessa maneira. Ele tá todo aberto, né? Esse ângulo aqui, ele tem 180 graus. É como se fosse a metade desse, tá? Como se eu tivesse feito... É como se fosse um transferidor. O transferidor é a metade de um círculo, né? Então, se eu fosse fazer aqui, ó, fechasse aqui um círculo aqui, seria como se fosse um transferidor. E para que serve um transferidor? Para a gente fazer esses cálculos, né? Essas medidazinhas de ângulo, que vocês vão precisar para fazer a atividadezinha que tá na página 116, tá? E aqui a gente tem o ângulo de uma volta, que ele vai dar uma volta completa, né? Como o próprio nome diz. E essa volta completa dá 360 graus, certo? Aqui nós temos as definições desses ângulos, mas eu gostaria que vocês vissem mais uma coisinha. Bom, tem uma questão no livro de vocês que provavelmente vocês vão ficar com dúvida de fazer. Pede para vocês definirem os lados e os vértices do ângulo, tá? No caso aqui eu botei dois, né? Dois exemplos com outras letras, claro, mas para vocês entenderem. Primeiramente, a gente tem aqui lados e vértices, né? Para entender desse ângulo aqui, tá? Nós temos aqui o X, como se fosse aqui desse ponto, o U desse pontinho aqui e o Y desse pontinho aqui. Para eu definir o lado, eu preciso colocar essa setazinha em cima, botando a setazinha em cima. Mas, por que que o de cima tá errado? Porque a gente tem que dar privilégio a o vértice que está próximo do ângulo. Então, o certo seria o X e o Y, tá? Uma retazinha aqui do U até o X e uma retazinha do U até o Y, tá? Do U até o Y, do U até o X. E o vértice é o U com esse acentozinho aqui, ó, circunflexo em cima. Sempre, sempre, sempre. Toda vez que você for indicar onde eu tenho um vérticezinho, né, o vértice do ângulo, você vai precisar botar esse sinalzinho em cima. E toda vez que você está dizendo quais são os lados, você precisa botar esse sinalzinho em cima. E aqui eu tenho um outro tipo de ângulo, né? Mas eu só preciso saber, só preciso entender onde estão os lados e onde estão os vértices, tá? E o vértice a gente já consegue notar porque aqui é onde está o ângulo. Então, a gente já botaria o Szinho com o sinalzinho em cima, tá? E o outro são os lados, que é para definir. Então, dando prioridade aonde está o ângulo. Então, é do S até o R, que eu coloquei aqui com o sinalzinho em cima. E do S até o T, que eu coloquei aqui com o sinalzinho em cima, tá? Só para recapitular e para ver se deu para pegar. Nós temos esse ângulo aqui, que se a gente for olhar essa forma aqui desse ângulo, por estar com esse quadradinho e essa bolinha dentro, a gente já sabe que é um ângulo reto. E esse aqui a gente já sabe que é um ângulo obtuso, ele é maior do que um ângulo reto, porque a abertura dele é maior, tá? Então, como é de padrão, já é de praxe, a gente já sabe como ele é mais aberto, já sabe que ele é obtuso, já sabe que ele tem 120 graus, tá? O vídeo de hoje de vocês vão ficando por aqui em relação ao ângulo, mas nós temos aula à tarde, né, na nossa live, que nós vamos ver um pouquinho mais sobre esses ângulos, tá certo? Então, é por isso que a gente tá acabando por aqui, tá? Tchau, tchau.